Bom, pessoal, bom dia. Agora iniciando a gravação com vocês. Todo mundo concorda que eu grave para depois jogar no YouTube para mandar lá no plural? Concordam? Sim, responderam ali no chat, né? Obrigada, pessoal, pela resposta. Bom, pessoal, na semana passada nós tivemos a nossa aula num horário trocado, na terça-feira, em função de um compromisso médico que eu tive na terça, na segunda, né? Mas até então, o momento, nós não tínhamos a informação da nossa avaliação. A nossa reunião foi na terça-feira à noite. A nossa avaliação, pessoal, vocês já receberam todas as informações, acredito, né? É uma avaliação do primeiro trimestre com valor de 10 pontos. Como que vai funcionar? A nossa prova de inglês vai ser no dia 2 de junho, né? As provas de vocês iniciam na semana que vem, mas em inglês, junto com o espanhol, é no dia 2 de junho, tá? Uma prova tranquila de múltipla escolha, 15 questões, onde vocês vão poder ali fazer apenas uma vez, né? Uma tentativa, e vocês terão 2 horas para realizar essa prova. Não esqueçam, pessoal, é muito importante, como a prova é junto com o espanhol, a prova abre às 8, se não me engano, e fecha ao meio-dia, tá? Então, vocês vão ter 2 horas para cada uma. Então, entrem às 8 e façam uma, depois façam a outra. O que não pode é vocês entrarem na plataforma às 10 da manhã e tentar e fazer as duas, entendeu? Pode, né, na verdade, mas vocês não vão ter aquelas 2 horas que todo mundo teve, tá? Então, vocês têm 2 horas no momento que vocês acessam a prova, fica contando ali 120 minutos, tá? 2 horas para vocês finalizarem as questões e mandar. Tá? Terminou essas 2 horas, a prova encerra e não consegue mais mandar nada, tá? 15 questões de marcar, bem tranquilas. Conteúdo eu mandei para vocês ali no WhatsApp, né? Mas a gente retoma aqui, ó. Conteúdo do nono ano, tá? É o livro 1, a unidade 1 e 2, até porque a unidade 3 a gente recém estava começando e entraria então com conteúdo novo da unidade 3, que obviamente a gente não vai entrar hoje. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, só comentar a revisão que a gente já vinha fazendo. Bom, então a página 156 a 171, tá? Simple Past, pessoal. Se vocês olharem ali no livro de vocês, vocês não vão encontrar nada de Simple Past, tá? Mas vocês olharem o caderno de vocês, a revisão que a gente fez nas aulas presenciais, vocês vão encontrar sim o Simple Past, tá? Onde a gente trabalhou com o passado, que foi todo aquele conteúdo que a gente viu lá no ano passado, tá? Mas eu vou retomar hoje aqui um pouquinho para vocês. Além disso, pessoal, cá então, used to, tag questions e o there used to be, tá? Então, assim, ó, esses 3 conteúdos são os 3 conteúdos que a gente trabalhou desde 19 de março, quando iniciou a plataforma, quando iniciou as aulas online, a gente já vem trabalhando nele, tá? Então, não é mistério para nenhum de vocês o conteúdo, e pelo que a gente tem visto aqui também, não é dificuldade para ninguém também, porque a gente tem realizado todos os exercícios da melhor forma possível, ok? Então, isso refere-se a 5 pontos da avaliação de vocês. De onde saem os outros 5 pontos? Acredito que vocês já sabem, mas tudo bem. 3 pontos de plataforma, tá? Então, não só especificamente da disciplina de inglês, vai ser pego no geral. Quantas atividades foram enviadas para a turma? Para a turma, desde o dia que abriu a plataforma, foram enviadas 200 atividades. Dessas 200 atividades, a Ana Laura realizou quanto? A Bibiana realizou quanto? O Miguel realizou quanto? Então, em cima dessa realização, tá? É que vai ser feito. A realização, na verdade, é só vocês terem entrado, não tá? Nem contando se você estava certo ou se não estava certo, tá? Vocês terem entrado na atividade, viram a atividade, já vai ficar contando. Então, esses 3 pontos é disso, tá? Os outros 2 pontos, pessoal, que aí é o ponto onde eu quero conversar com vocês agora. Os outros 2 pontos é de trabalho, tá? Quais trabalhos que nós tivemos no componente de língua inglesa até o momento? Primeiro trabalho a gente teve daquele PDF do livro que eu mandei para vocês, tá? Onde vocês tinham que fazer um resumo do que entenderam do livro,
tá? Então, o primeiro trabalho era sobre isso, tá? Tá lá na plataforma de vocês, se não me engano, lá ainda em março foi realizado ele, tá? Segundo trabalho, pessoal. Segundo trabalho era referente àquelas frases que vocês me mandaram por e-mail, tá? Que vocês tinham, então, que usar o use to. Lembram que vocês tinham que me mandar 3 frases por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou avisar vocês quem fez quais trabalhos, quem não fez. Por quê? A partir de amanhã, abre na plataforma para vocês uma recuperação dessas 2 atividades, tá? Porém, pessoal, essas 2 atividades, elas somam juntas 2 pontos, tá? Quem entregou no prazo e tem as 2 atividades, perfeito, tem já os 2 pontos tranquilo, tá? Agora, quem não entregou e vai fazer amanhã as atividades, tanto uma como a outra, ela vai ter uma nota um pouco menor que 2 pontos, tá? Não vai ter os 2 pontos integral, porque seria injusto com os colegas que entregaram na data, tá? Então, isso eu já conversei com o Rodrigo, a gente vai dar uma oportunidade de refazer, até porque eu tenho muitos alunos que não fizeram nada, né? Então, tanto na turma de vocês como no B, não é, né, de uma turma só, ou tem alguns que só fizeram um, então, tipo, a gente tem muitos alunos que ficariam prejudicados se eu não abrisse essa nova oportunidade, tá? Mas essa nova oportunidade é a oportunidade de fazer o trabalho, mas não vai ser no valor cheio, porque teve prazo hábil lá para entregar e não entregou, tá? Então, a gente vai passar os nomes agora. Oi. Quem entregou precisa entrar? Quem entregou, Ana, entra só para ler ali, para dar como lido para vocês, tá? Para não ficar uma atividade não realizada. Mas entra, dá um ok ali, pronto, não precisa fazer mais nada. Mas entra na atividade para ela não ficar como não tiver sido aberta, para não prejudicar vocês nos 3 pontos, tá? Então, vocês devem ao menos abrir a atividade, tá? Vamos lá, então. A Amanda, ela não tem assistido muitas aulas comigo, tá? Então, ela, por exemplo, hoje ela não está, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Não, hoje ela não está. Mas, enfim, a Amanda, ela só fez o primeiro trabalho, ela só fez o do livro, ela não me mandou as frases por e-mail ou pelo WhatsApp. O Amauri não fez nenhum dos trabalhos, tá? Pessoal, eu vou pedir assim, ó, se tiverem alguma dúvida, quando eu terminar, aí vocês me perguntem, tá? Tipo assim, eu mandei e tu não me disse, aí eu explico, tá? A Mauri não tem nenhum. Ana Laura tem os 2 trabalhos. Arthur não tem nenhum. Beatriz tem os 2 trabalhos. Bibiana não tem nenhum trabalho. Bruna tem os 2. Bruno tá faltando do livro, o primeiro trabalho. Mas agora eu já explico caso tu tenha feito, eu já tiro a tua dúvida. Carolina tem o segundo trabalho e não tem o primeiro, tá? Não tem o do livro. Emanuele Pereira tem os 2. Emanuele Madeira não tem nenhum. Isadora não tem o do livro, tem só das frases. Jean não tem o do livro, tem só das frases. João Pedro Pretzel, só das frases, não tem o do livro. João Pedro Betega, as frases e não tem o do livro. Lucas saiu, né? A Luísa não tem nenhum dos trabalhos. A Manuela tem os 2. A Mariana saiu. Miguel não tem nenhum dos trabalhos. Até vamos riscar aqui a Mariana e o Lucas, que aí a gente não fica constante. Pedro não tem o primeiro trabalho do livro. Rafael Calderipe tem os 2. Rafael Coelho não tem nenhum. Estela tem os 2. Vinícius não tem o do livro, tá? Pessoal, o que pode acontecer? O resumo do livro, ele abriu lá na plataforma também. Eu disponibilizei para que alguns alunos me mandassem, quem quisesse podia me mandar por e-mail, tá? Então, se eu não. Aqui eu só anotei os que estão por e-mail. Os que me mandaram via plataforma, eu li, contabilizei ali, dei ok na atividade, mas não anotei aqui no meu relatório. Então, eu tenho que ver se foi mandado pela plataforma. Mas a pessoa que mandou não sabe, né? Que não realizou ou que realizou. Então, sabe amanhã quando abrir se tem que fazer ou não. Combinado?
Combinado, pessoal? Alguma outra dúvida? Alguém com alguma dúvida de que eu não disse o nome ou se fez, eu não coloquei aqui? A Luísa mandou os dois. Luísa Caruso mandou os dois. Luísa, tu mandou por e-mail? Os dois, tu lembra se tu mandou por e-mail? Um das frases era no e-mail no WhatsApp, né? O primeiro foi pela plataforma. Beleza, o primeiro da plataforma eu vou contabilizar hoje à tarde, tá? Isso eu vou anotar hoje de tarde. E o das frases tu mandou por e-mail, né? Porque eu tinha solicitado por e-mail. Se foi assim, Luísa, tu tens como me reenviar esse e-mail, que aí tu não vai precisar fazer, tá? É só olha a atividade amanhã. Professora, no plural, eu te entreguei tudo, não tem nenhuma atividade inspirada aqui. Tá, Luísa, então me reenvia o e-mail, tá, Luísa? Que aí eu já anoto aqui. Só me reenviar, não precisa escrever nada. Jean, tudo bem, mas a gente tem que ver a atividade. Eu tenho que abrir lá a atividade. Se tu mandou pela plataforma, ok, tá? Eu vou contabilizar hoje à tarde, como eu falei, eu ainda não contabilizei os da plataforma. Eu tô botando aqui quem me mandou por e-mail, tá? Agora, se tiver lá, tranquilo, tá? Se quiser me chamar de tarde no WhatsApp, ali eu já te respondo, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, pessoal, se tiver alguma dúvida, não quer colocar aqui, me manda no WhatsApp sem problema nenhum, tá? Eu estou à disposição de vocês. Gente, bom, falando do conteúdo, eu já falei para vocês, né? Eu vou passar os slides de revisão, que nada mais é dos slides que a gente já vem trabalhando. Só que aí, no final, se sobrar tempo, a gente corrige aquele quiz que eu tinha passado para vocês na semana anterior como atividade, tá? Então, antes, vamos só retomar os conteúdos que caem na prova do dia 2, né? Porque na semana que vem, então, a gente não tem a nossa aula online. Vamos ver aqui. Vou apresentar minha tela para vocês, tá? E a gente conversa um pouquinho. O que eu incluía mais nesses slides que nós não tínhamos era o Simple Past, tá? Então, aqui. Vamos voltar aqui para o início. As pessoas gostam de passear, ficam passeando, né, na casa dos outros. Vamos lá. Então, aqui eu não coloquei no início, mas a gente tem o que está faltando de conteúdo aí. O there used to be, né? E o simple past. Mas eles estão aqui dentro, a gente só só não está aqui na capa inicial. Pessoal, used to. Used to, a gente já vem conversando desde a nossa aula presencial, lá no início de março, tá? Então, ele é a forma onde eu tenho que utilizar ele para dizer que eu costumava fazer algo no passado. Então, sempre que eu utilizo ele, ele já me dá a ideia do que se eu costumava fazer antes, agora é diferente, eu não faço mais, né? Então, used to, sempre que eu utilizo ele, eu quero dizer que eu costumava fazer algo no passado, mas que agora eu já não utilizo mais, eu não faço mais essa mesma coisa, né? Então, quais as formas que a gente tem? Na afirmativa, pessoal, a gente tem aqui, ó, used to. Então, eu coloco qualquer subject aqui. I used to play with my friends. Eu costumava jogar com os meus amigos. Ou when I was a child, I used to play basketball. Então, quando eu era criança, eu costumava jogar basquete, tá? Eu uso essa forma verdinha na frase afirmativa, onde o used, ele está flexionado, desculpem, no passado, tá? Na negativa, pessoal, eu faço a utilização dos auxiliares do passado, tá? E aqui também é mais um dos motivos que eu acrescentei o Simple Past como conteúdo para vocês. E vocês vão ver também agora nessa terceira unidade do livro, que a gente trabalha muito com a diferenciação do Simple Past com o Present Perfect. Por quê? Porque o Simple Past, ele tem um tempo definido do passado. Foi algo que eu realizei no passado. Já o Present Perfect, não. Então, seria um conteúdo novo que eu não vou dar spoiler aqui, porque até para não confundir vocês, tá? Então, lembrem que Simple Past, tudo aquilo que tem marca de passado, que foi realizado e ficou no passado.
yesterday, last year, last month, e assim por diante. Negativa, pessoal. Então, eu faço a utilização dos auxiliares, como eu estou falando aqui. Quando eu faço a utilização dos auxiliares, os auxiliares eu não preciso flexionar o verbo que vai acompanhar ele, porque o auxiliar ele já é a marca do passado, né? Então, na negativa, se eu quero negar algo, eu utilizando didn't, eu já sei que está no passado. Por conta disso, o user to, ele não vem flexionado, ó. Ele não vem com a marca do D no final, ok? Então, I didn't use to swim, ok? Então, eu não costumava nadar. Ou I didn't use to teach. Eu não costumava ensinar, né? Então, eu não costumava, se eu não fazia isso antes, agora eu estou fazendo, né? Questions, pessoal. Perguntas, né? Mesma regra da negativa. Eu uso o auxiliar. Se eu uso o auxiliar, desculpem. Se eu uso o auxiliar, eu vou utilizar ele na pergunta, sempre no início de frase, tá? Lembrando que se eu tenho uma WH question, ela não vem no início, ela vem depois da WH question, como what, where, when, how, ela vem depois. Então, eu coloco o auxiliar did, you, use to, ok? Ou seja, did, subject, e depois o use to, novamente, sem a marca do passado, ok? Então, pessoal, sempre que eu quero dizer algo que eu costumava fazer e que eu não faço mais, eu vou usar esta marca do use to, dependendo da frase, eu tenho que ver se está na afirmativa, se está na negativa, se está na interrogativa. Na quarta-feira, abre para vocês alguns exercícios de revisão. Inclusive, tem exercícios do use to. Então, vocês vão realizar e na semana que vem eu disponibilizo as respostas para vocês, ok? Pessoal, continuando com o segundo conteúdo que a gente comentou que cai na nossa avaliação. Questions tag ou tag questions, tá? Elas são conhecidas das duas formas, tá? Elas são respostinhas curtas no final de frase que servem para reafirmar o que foi dito na frase principal. Para isso, eu tenho que tomar alguns cuidados, tá? Como, por exemplo, eu preciso identificar o tempo verbal que está sendo trabalhado na frase principal. Como assim? Eu preciso saber se a frase principal está com o verbo to be, está com simple present, está no present continuous, está no passado, está no futuro. Por quê? Porque a minha tag question, ela vai usar os auxiliares desses tempos, tá? De forma contrária. Como, por exemplo, se na minha frase principal eu tenho um verbo to be na afirmativa, na minha question tag eu vou ter um verbo to be na negativa. Se na minha frase principal eu tenho um verbo no futuro na negativa, eu tenho que utilizar na minha tag question o verbo no futuro, porém na afirmativa, tá? Simple present, pessoal. Simple present, ele é o que mais traz confusão na hora de ter uma tag question e com certeza, eu não elaborei a prova, vai ter na prova de vocês, tá? Por quê? Porque o simple present, ele é aquele tempo verbal onde os auxiliares é o do e o does, tá? Para utilizar, tanto para negativa como para perguntas, eu vou usar o do, por exemplo, do you study English? Você estuda inglês? Ou, por exemplo, quando é na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, eu tenho um auxiliar específico que é o does, né? Então, does she like does she like English? Ela gosta de inglês, tá? Então, quando é a terceira pessoa do singular, eu tenho o auxiliar does. Quando é o restante, eu tenho o auxiliar do. Por que dá mais confusão? Porque na hora de eu ter uma frase que vocês têm que formar a question tag ou tag question, a frase ela pode simplesmente vir com um acréscimo no verbo. Por exemplo, he likes Spanish. Ele gosta de espanhol. He likes Spanish. Se eu tenho o likes com S no final, é sinal que está no simple present, porque he é terceira pessoa do singular. Like é o verbo que acompanha ele.
Como é simple present, é algo que é rotina, que ele costuma, então likes, ele entrou com S, tá? He likes Spanish. Ou, por exemplo, I like Spanish. Então, I like Spanish, que auxiliar é esse que eu vou usar? Então, eu vou usar o do, se for para I, para you, para we, para they, ou vou utilizar o does para a terceira pessoa do singular. He, she e it, ok? Então, é isso que vocês têm que ter mais cuidado. Quando a frase principal está no passado, vocês utilizam os auxiliares do passado, que é o did, tá? Então, não vai mudar, só tem que ver se é na positiva ou na negativa, tá? Então, as questions tag, elas demandam um pouquinho mais de cuidado de vocês na hora de realizar e na hora de responder um exercício. Porque vocês precisam identificar o tempo verbal da frase principal e pensar, então, depois desse tempo verbal, qual é o auxiliar que eu vou usar apropriado para isso, tá? Então, ele é um pouquinho mais, não digo complicado, mas ele requer um pouco mais de atenção na hora de resolver, ok? Fora isso, então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó, das questions tag, vamos ver se dá tempo, são 10h30. Então, she is American, né? Então, ela é americana. Isn't she? Eu tenho meu verbo to be, she is. Eu tenho a minha question tag na negativa, utilizando o mesmo sujeito. Importantíssimo, tá? Question tag, ela sempre vem, ó, na forma contraída, ou seja, na contraction form, tá? Ela sempre vai vir na forma contraída. E tem um detalhe que aqui não aparece para vocês, mas, por exemplo, se eu colocasse I am American, I am America, ou seja, sujeito I am, verbo to be, America. Eu sou americana. I am American. Como que ficaria a tag question aqui? I am American. Alguém chutaria? Repete a pergunta só, que tá trancando a aula. A frase é a seguinte, tá? I am American. Eu sou americana em inglês, tá? Então, eu sou americana. I am American. Vocês têm que fazer uma tag question para ela. Como que vocês fariam? Ó, então vamos partir do sentido que I am American, tá? Deixa eu aqui escrever no chat para vocês, para a gente conseguir ter uma visualização melhor. I am American. Eu sou americana, tá? Então, bom, verbo to be tem que ser na negativa, né? Então, a pessoa iria lá e ia pensar, negativa, eu vou colocar a tag question da seguinte maneira. I am American, vírgula, sempre vem entre vírgulas, né? A pessoa iria colocar I'm not, eu não sou, né? Colocaria mais ou menos nesse estilo, porque se tá na afirmativa, tem que vir na negativa, né? Repete o sujeito, assim, tô achando que tá certo. Não, tá? A única tag question que muda do verbo to be, ele tem esse detalhe. I am America. Se a tag question obrigatoriamente tem a contraction form e eu não consigo fazer am not de forma contraída, eu não tenho como juntar o am not, né? Eu tenho como juntar o I am not. Ou seja, eu posso fazer vírgula voadora, am e o not. Então, eu não posso utilizar essa tag question. Eu vou utilizar o aren't I. Por mais que eu não utilize, a gente sabe que no verbo to be, eu não utilizo I e are, eu utilizo I am, mas eu não tenho uma forma contraída do am not, tá? Então, eu não posso usar o am not I como uma tag question, porque tá totalmente errado, tá? Então, I am America, aren't I? Eu sou americana, não sou, tá? Então, eu utilizo o aren't I, porque eu não posso utilizar o am not de forma contraída, tá? Pegaram bem? Anotem isso, tá? A gente já havia conversado sobre isso, se não me engano, em aula, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fala, porque eu voltei para os slides, eu não enxergo o chat lá. É um detalhezinho, e é sempre no detalhezinho que a gente pega na prova de múltipla escolha, né? Então,
copiem isso no caderno, copiem isso no cantinho do livro, né, na hora de estudar. A gente sabe que vocês vão poder acabar, né, consultando tudo, enfim, estão em casa, estão com material. Então, eu não tenho uma tag question do I am. Eu tenho na negativa, né? Eu tenho uma tag question do aren't I, ok? Pessoal, continuando, então. Outro conteúdo. Ah, aqui, ó. Entrando no Simple Past, que eu queria retomar com vocês, que a gente já tá 10h34. Não vai dar tempo de corrigir o quiz. Bom, pessoal, Simple Past a gente não viu na aula online, mas a gente viu na aula presencial e eu acredito que não é novidade para muitos, porque a gente trabalhou ano passado inteiro com ele, tá? Então, em inglês, o termo Simple Past, ele é o passado simples, utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram e não irão mais acontecer, tá? Ou seja, por isso que eu tenho aquela, em alguns momentos, aquela marca do passado. Eu tenho yesterday, eu tenho last year, last month, e assim por diante, como eu já falei. Mesmo que eu não tenha, se eu estou utilizando somente o verbo no passado, eu já sei que é uma coisa que aconteceu no passado e que não volta a acontecer no presente, ok? Então, não vem novamente a acontecer. Então, diz o seguinte: I liked him very much. Eu gostava muito dele. I liked. Então, temos aqui o verbo like, né? Verbo like, como termina em E, eu faço apenas o acréscimo do D no passado, tá? Então, I liked him very much, tá? She traveled alone. Ela viajou sozinha. Aqui, o verbo travel, viajar, né? Então, eu fiz o acréscimo do ED para marcar o meu passado, tá? O Simple Past pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa, seguindo as regras aplicadas abaixo. Na afirmativa, sujeito mais passado do verbo principal, sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou irregular. O que vocês devem saber? Verbos irregulares são apenas aqueles verbos que tem lá na planilha de vocês, que a gente já falou sobre essa planilha no ano passado. Não sei se tem nesse livro de vocês, acho que não tem, tá? Era até para ter, porque a gente trabalha com Present Perfect, e o Present Perfect na terceira unidade, ela tem, tá? Então, vocês têm algum pedacinho dessa tabela ali no finalzinho, mas não é, vocês ainda têm que completar. Mas vocês não têm uma lista dos verbos, ao menos aqui nesse meu caderno 1 eu não tenho, tá? Se vocês têm aí, qualquer coisa, já compartilhem com o colega, tá? Mas a princípio, pelo que eu olhei aqui, não tem, tá? Então, vocês vão ter que ter essa planilha ou acessar online essa planilha para resolver alguns dos exercícios que vai ser passado para vocês, tá? Fora isso, pessoal, se os verbos não estão na planilha, eles são verbos regulares. Se eles são verbos regulares, eles vão simplesmente sofrer o acréscimo do D ou do ED nos verbos. Como que eu vou saber qual que eu vou colocar em cada um? Se o verbo terminar em vogal mais Y, eu simplesmente vou colocar o ED, como play, tá? Então, I played the piano, eu tocava piano. Se o verbo terminar em consoante mais Y, eu vou trocar o meu Y por I. Eu tiro aquele Y, coloco o I e acrescento o IED. O exemplo, she tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro, tá? Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, sendo que a última sílaba é tônica, ou seja, a sílaba tônica está na mais forte, a última, eu vou dobrar a última consoante e vou acrescentar o ED. Ou seja, I prefer the blue shoes. I prefer é o verbo prefer só com um R, né? Então, aqui, no caso, termina aqui o verbo prefer. Como eu quero colocar no passado, prefer the blue shoes. Eu preferi os sapatos azuis. Se o verbo terminar em E, como eu falei ali no like, eu vou simplesmente acrescentar o D. Exemplo, he arrived yesterday. Então, arrive é o verbo chegar, né? Então, ele termina aqui, eu boto só o D porque ele já tem o E. Ou like, como a gente falou lá no início. Verbos irregulares, então, eles variam quanto à escrita, eles mudam totalmente. I wrote letters to my friends.
Wrote é o verbo write, né? Então, eu escrevia cartas aos meus amigos. We knew to the tests. Então, nós sabíamos fazer os testes. Knew é o verbo do passado do know, ok? Então, eles mudam totalmente de forma. Aí, aqui, pessoal, acho que não fala, ó. Não botei aqui, mas negativa e interrogativa, eu simplesmente faço a utilização dos auxiliares, tá? Então, na negativa, did not, ou a forma contraída, didn't, ou a pergunta, a question, eu vou trabalhar com did na frente, tá? Então, did you write letters? Você costumava escrever cartas, tá? Então, início da frase, o did. Auxiliares do passado, did ou didn't na negativa, tá? Continuando aqui, a gente só precisa rever este there do user to be, né? Então, o there do user to be, ele entra no mesmo sentido do user to, do costumava, só que agora eu vou dizer que costumava existir algo, porque o there, quando a gente estudou o there do to be, ou seja, there is, there are, no singular e no plural, era quando eu queria dizer se existia alguma coisa ali, né? Quando eu dizia que existia alguma coisa ali, eu usava se fosse no singular there is, se fosse no plural there are. Aqui é alguma coisa que costumava existir no passado, tá? Então, por isso que eu vou usar o there used to be. A única forma que eu tenho também negativa dele é quando eu quero dizer que não existia aqui no passado, mas que agora existe. Ou seja, there didn't use to be, ok? Então, ali, there used to be many devices in the past. Costumava existir, né, muitos aparelhos no passado. There didn't use to be. Então, não costumava existir computadores que fizessem todas essas coisas, né? Pessoal, basicamente é isso, tá? Depois aqui entra o que mais que pode aparecer na prova para vocês que eu não tenha mencionado aqui. Vocabulário, tá? Então, o vocabulário, como a gente falou ali, como a gente sempre trabalhou nas nossas provas, algum texto, mas não do tamanho que era disponibilizado para vocês, ou se for algum texto maior, vai ser ali, tipo, utilize o texto para responder as perguntas abaixo. 1, 2, 3 perguntas sobre o texto, mas todas de marcar. A princípio, eu não vou colocar texto, eu não fiz a prova ainda, vou fazer a prova essa semana, mas eu vou focar mesmo só na parte gramatical, tá? Já que a gente já tá vendo, tá? Se for no texto, não sei ainda, não sei. Se for, vai ser alguma coisa bem curtinha, que relacione, então, com o use to, ou que relacione com there do use to be, alguma coisa desse tipo, tá? O que vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar? Frases de múltipla escolha para colocar a tag question correta. Frase para completar com o verbo no passado. Frase para colocar se eu vou usar o use to, se eu vou usar o did use to, ou se eu vou usar o didn't use to, certo? E também para completar com there use to be ou there didn't use to be. Isso é certo que vocês vão encontrar, tá? Alguma dúvida, pessoal? Fui rápido demais, falei demais. Estão aí ainda? Vocês estão aí? Nenhuma dúvida, senhora. Nenhuma dúvida. Eu já estava preocupada achando que vocês não estavam mais aí. Vocês já tinham ido embora. Eu já tinha falado demais. Plena segunda-feira de manhã. Bom, pessoal, é isso então, tá? Acho que não vai dar tempo de eu corrigir o quiz ali com vocês. O quiz que era da página 173, sabe? A gente corrige na próxima aula online, né? Porque a nossa próxima aula online a gente não vai ter semana que vem nem na outra, em função das nossas avaliações, tá? Bom, recapitulando, amanhã abre para vocês entregarem os trabalhos de quem não realizou, tá? Então, amanhã abre para vocês mandarem os trabalhos para quem não realizou, o prazo de 1 semana para mandar. Não vai estar valendo a mesma nota, mas vai poder mandar quem não enviou nenhum, tá? Então, se vocês viram o nome de algum colega que eu falei que não estava em aula, avisem o colega, tá? Porque daqui a pouco não estão acessando a plataforma, não estão olhando, e a gente viu ali que tem várias pessoas que não fizeram nenhum. Na quarta-feira,
abre alguns exercícios de revisão para vocês, tá? Na semana que vem eu disponibilizo as respostas desse exercício, já que a nossa avaliação é só na outra semana, tá? Então dá tempo suficiente da gente fazer isso, ok? Pessoal, se vocês não têm nenhuma dúvida, então vou parar a gravação aqui. Interromper a gravação.